Você já teve alguma tontura? Vira e mexe, você sente ali uma tonturinha, aquela sensação de desequilíbrio, uma certa instabilidade. Isso pode acontecer e geralmente ele logo passa. Só que existem pessoas que sentem tonturas com mais frequência e existem várias causas para que isso aconteça. Nem sempre é labirintite, pessoal. Pode ser algo benigno ou pode ter alguma outra causa mais séria que precisa de atenção médica. Então fica comigo até o final do vídeo, porque hoje você vai saber quais são as 7 causas mais comuns de tontura. Uma pessoa sadia, ela pode ter tontura, pode acontecer, é comum. O que não pode é a tontura se tornar frequente e você tratar como se fosse normal, né? Ficar tendo esse sintoma aí toda hora e não fazer nada. A maioria das pessoas chamam a própria tontura de labirintite, mas essa denominação ela pode estar errada. Uma das causas que eu vou falar aqui realmente vai ser a labirintite e aí você vai entender a diferença dela para outras causas. Primeira causa de tontura é a vertigem posicional paroxística benigna. Calma aí, pessoal. O nome é difícil, mas é fácil de entender o que acontece aqui. A vertigem é uma doença que ocorre quando os cristais no ouvido interno ali se deslocam. Então, nesse caso, as células sensoriais responsáveis pelo equilíbrio são estimuladas ali de maneira errada. Isso acontece quando fazemos ali movimentos bruscos com a cabeça. Então, pode acontecer, por exemplo, com quem viaja de navio e fica 10 dias no mar, por exemplo. O balanço ali das ondas pode causar esse deslocamento dos cristais. Já vi muita gente chamando isso de labirintite, mas essa nomenclatura ela não é a mais correta. Muitos pacientes podem apresentar até náusea e vômito. Os episódios tendem a ser curtos, podem durar ali alguns minutos. E normalmente o diagnóstico é feito pelo médico otorrino. E raramente se faz tratamento com medicamento. O tratamento mais simples que pode ser realizado pelo otorrino é uma manobra chamada de Epley, que faz com que as partículas deslocadas voltem ali para o seu lugar de origem. Vamos lá, segunda causa é enxaqueca vestibular. Já ouviu falar desse tipo de tontura? São tonturas muito fortes, uma vertigem que pode durar 5 minutos até 3 dias. Vem acompanhados de sintomas iguaizinhos ali de uma enxaqueca. Os sintomas são tontura, dor de cabeça que migra ali de um lado para o outro, ter náusea, vômito. A pessoa pode ter dificuldade para olhar para a luz e ouvir som ali já incomoda demais. Além disso, a pessoa pode apresentar perda da audição e ter zumbido no ouvido. Em alguns casos, essa tontura pode aparecer sem a dor de cabeça também. Provavelmente você nunca ouviu falar desse tipo de enxaqueca, né? Apesar de ser uma das causas mais comuns de tontura recorrente ao longo da vida. Além disso, a pessoa pode apresentar associação de enxaqueca, ansiedade, as próprias tonturas. Os 3 sintomas ali, eles podem andar sempre juntos. Essa tontura ali dá uma sensação até de uma certa embriaguez, né? Como se a pessoa tivesse ali tomado bebida alcoólica. Ela fica zonza mesmo. Pode acontecer principalmente em mulheres e se desenvolve geralmente após o início ali das enxaquecas comuns. No idoso e nas mulheres na pós-menopausa, a enxaqueca comum ela pode ser substituída pela enxaqueca vestibular. Então o tratamento é voltado, lógico, para melhorar a enxaqueca, mesmo se o sintoma mais prevalente ela for a tontura. Então, resumindo, esse tipo de tontura só aparece em pessoas que já têm enxaqueca. Terceira causa é a arritmia cardíaca, né, pessoal? Então, a arritmia é qualquer alteração no ritmo normal do coração. Então, existem vários tipos: fibrilação atrial, bradicardia, que é o ritmo lento, taquicardia, que é o ritmo acelerado, entre várias outras. Em alguns casos, as arritmias elas podem também dar tontura. Por que isso acontece? Uma das causas de tontura na arritmia é a diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro. Na fibrilação atrial, por exemplo, principalmente com a frequência cardíaca baixa, o coração, nesse caso, não consegue bombear o sangue suficiente para o resto do corpo e para a cabeça aqui, e podendo resultar então em tontura, sensação de desequilíbrio. A pessoa com arritmia pode ter flutuação na pressão arterial e a pressão cair ali abruptamente.
E a tontura, então, pode também ser um dos sintomas. Vale lembrar vocês que nem todas as arritmias causam tontura, tá, pessoal? Algumas arritmias, na verdade, a maioria delas, elas são assintomáticas ou apresentam outros sintomas, né? Palpitação, coração disparado, falta de ar, dor no peito. O mais importante nesses casos é procurar, lógico, um bom cardiologista, fazer uma consulta detalhada para poder fazer ali o diagnóstico preciso. Muitas vezes no simples eletro já consigo avaliar se o paciente tem arritmia em alguns casos. O tratamento aqui vai depender da arritmia que o paciente tem. Como eu disse antes, algumas arritmias não dão sintomas. Então é importante você fazer sempre o teu check-up, tá? Às vezes você não está sentindo nada, mas está cheio de arritmia e muitas vezes arritmias malignas, arritmias perigosas. Então num bom check-up aí a gente consegue descobrir isso. A quarta causa é a hipotensão ortostática. A hipotensão ortostática nada mais é que a queda repentina da pressão arterial quando você se movimenta ou se levanta rapidamente. Isso é muito comum aqui no consultório também, atendo pelo menos 1 ou 2 casos ali por semana. Isso pode acontecer por algum problema na regulação do sistema cardiovascular. Na verdade, uma briga ali entre o coração e o cérebro. Mas pode ocorrer também por conta de uso indevido de algum medicamento ou até por uma própria desidratação do paciente. Isso acontece muito nos idosos, principalmente. E o sintoma mais comum é a tontura. Algumas pessoas podem até desmaiar, né, pessoal? E o diagnóstico é feito por uma avaliação clínica cuidadosa. Pode ser necessário realizar alguns exames para ver a resposta da pressão arterial em relação às mudanças posturais. O médico pode fazer a medição da pressão arterial, por exemplo, deitado e depois em pé, para poder comparar. Isso vai permitir verificar se há uma queda significativa da pressão arterial ao mudar de posição. A quinta causa é a famosa labirintite. Esse todo mundo acha que já teve, né? A labirintite, na verdade, é uma inflamação do labirinto, uma estrutura do ouvido interno que é responsável pelo nosso equilíbrio e pela nossa audição. Então, essa inflamação ela pode ser causada por um vírus, por uma bactéria, uso de medicamentos, algum trauma na cabeça, pelo próprio estresse ali do dia a dia. Os sintomas, lógico, são tontura, né? Você olha assim para frente, o lugar que está ao teu redor parece que está girando tudo. Você pode ter perda do equilíbrio e até começar a cair. E ela vem acompanhado de náusea, vômito, até aquele zumbido no ouvido. Algumas pessoas dizem que tem uma sensação ali de pressão no ouvido afetado. Sabe quando o avião decola ou aterriza, né? Aquela mesma sensação. A gente chama de sensação de plenitude auricular. O tratamento, mais uma vez, depende da causa. Então, se for por um vírus, a pessoa vai ter que repousar, tomar medicamentos ali para controlar os sintomas. Se for por bactéria, as pessoas ali podem ter necessidade de usar antibiótico. Então, cada caso é um caso e é importante consultar um otorrino para ter um tratamento adequado. Mas vamos lá, sexta causa, ansiedade e a depressão, pessoal. Então, quando a pessoa ela tem ansiedade e depressão crônica, a chance de ter sintomas físicos, elas aumentam. Então, a tontura é um desses sintomas físicos. Então, o estresse emocional pode causar alterações no fluxo sanguíneo, desequilíbrios químicos. A pessoa em pânico, ela pode ficar, por exemplo, ali hiperventilando. Isso tudo acaba levando a sintomas, como tontura e até sensação de desmaio. Nesses casos, não se trata a tontura e sim a causa base, que é a depressão ou é a ansiedade. A sétima causa, finalmente, é a doença de Meniere, pessoal. Então, a doença de Meniere é um distúrbio crônico no ouvido interno que também pode afetar o equilíbrio e a audição. A pessoa tende a ter uma tontura intensa. Normalmente, os pacientes descrevem como uma sensação de rotação ou giro do ambiente no teu redor. Nesse caso, a pessoa tende a ter uma tontura intensa. Normalmente, os pacientes descrevem ali com uma sensação ali de rotação ou giro no ambiente ao seu redor, podendo durar minutos até horas, pessoal. Então, basicamente, são 3 sintomas, é uma tríade. Crise de tontura com zumbido no ouvido e perda da audição. A gente não sabe qual é a causa exata para que isso aconteça. Alguns dizem que é o acúmulo anormal ali de fluidos no ouvido e o tratamento vai depender dos sintomas. Pode ser feita medicação para aliviar a tontura,
reabilitação para melhorar o equilíbrio, mudança de dieta, estilo de vida.